Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, filósofo. Estou aqui com o nosso querido editor, produtor, jornalista, olha, até jornalista eu posso te chamar, apesar de que tu não tem ainda a formação de jornalista, mas é só uma questão de a gente apresentar todas as tuas expertises, as tuas experiências que tu tens ao longo da vida, e eu não duvido que tu tenha o reconhecimento de toda a tua vida, do trabalho que tu fez, as experiências que tu fez. Antônio Soares, o homem do Instituto Cultural Português, a pessoa que criou o Instituto Cultural Português aqui em Porto Alegre, que é uma referência não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo, né? O que tu, além da história que tu criaste aqui, quantos anos tu já tem de atividade dentro do jornalismo? Olha, eu lá sei de jornalismo, tenho muitos anos. Eu talvez possa lhe dizer que devo ter fundado uns 15 jornais. 15 jornais? Sim. Revistas talvez umas 8, já contei. Mas agora, eu venho de Portugal, estudei em Portugal. Mais jornalista do que muito jornalista por aí, viu? Olha, mas em Portugal, uma pessoa, eu não gostava de dizer-me jornalista em Portugal, porque não era bem considerado. Por quê? Não sei porquê, jornalista. Mas em Portugal, para ser jornalista e diretor de um jornal, né, fundamental, tem que ter curso superior de letras. Aqui não. Aqui tu tem que ter prática. Claro que tem, o pessoal vai reclamar, diz, não é bem assim. Existe uma legislação que determina, aqui no Brasil, que se tu tiver experiência prática jornalística, tu tem o direito de requerer, junto ao Ministério do Trabalho, o recurso de jornalista. Ou seja, tu já pode, por toda a experiência que tu tens, se tornar um jornalista. Mas eu não tenho faculdade de jornalismo. Mas, pelo amor de Deus, quer um homem que tenha sido mais jornalista do que ele, por tudo que ele já fez. Ele fez mais como jornalista do que muita... E no início não existia a faculdade de jornalismo ainda, né? A faculdade de jornalismo foi criada por pessoas que não necessariamente eram jornalistas. A primeira, né? A tua expertise, todo o know-how que tu tem, todos os cases que tu tem, eles trazem para ti a capacidade, a qualidade de tu seres realmente um dos melhores jornalistas que eu já tive o prazer de conhecer. Mas em Portugal é o seguinte, jornalista era o professor, não era tudo a formação. Agora, o título é que não era jornalista. Era como se fosse brincando. Eu me lembro de um amigo meu que trabalhava no jornal meu, fazia uns artigos. E no dia ia para a bicicleta, passaram uns rapazinhos e disseram assim, olha o jornalista. Ficou tão nervoso. Ficaram irritados? Irritados. Eu tirei a bicicleta. Está lembrando da memória dele. E está rindo da situação. A ideia de que lá não era nem sequer uma coisa agradável. Era algo... como é que eu posso explicar? Algo que fosse um xiste, uma brincadeira, é isso? Meu homem só me disse assim, um jornalista, eu mato chamar de jornalista. Eu mato se chamar de jornalista? Meu termo, era vergonhoso? Era vexatório? Era vergonhoso, mais ou menos. É que o jornalista mentia, travava tudo. Gente! Entenderam por causa desse sentido. Era só por causa. Agora, quando cheguei ao Brasil, né, sim, eu podia ter requerido, mas não tem interesse, não adianta nada ter ou não ter. É que a história do jornalismo na Europa, ela começa como um folhetim, né? Não é? Mais ou menos. Mas aqui no Brasil, há faculdade, cursos superiores. Aqui sim, lá é que não.
Eu suponho que agora já deve ter faculdade de jornalismo em alguma universidade particular. Acho que as do Estado não vão ter faculdade de jornalismo. Viu só? Viu? Aqui no Brasil nós temos essa distinção, mas na maior parte dos lugares do mundo, o jornalista ele se faz pela ação, pela profissão, Sim, pela atividade. profissão. Na maior parte dos lugares do mundo. Tu atua como jornalista criando um jornal, registrando um jornal, organizando um jornal, uma revista, escrevendo, tendo prática, tendo experiência prática da situação. E isso foi reconhecido no Congresso Nacional e o Ministério do Trabalho reconhece. Então, eu tenho esse certificado também dessa maneira, mas além disso eu tenho a faculdade, né? Eu tenho não faculdade, bacharelado. A minha faculdade é um pós, né? Porque eu já tinha faculdade de bacharelado em ciência política e eu fiz um MBA em jornalismo digital. Pois é, que valorizava de outra forma. Ela tem uma informação para dar. Eu já tinha experiência também, de 30 anos de experiência no jornalismo. Eu sou Antônio Filipe Sampaio Neiva Soares. E o príncipe dos jornalistas de Portugal chama-se António Rodrigues Sampaio. Veja na internet. Que, sendo seminarista como eu fui, não se ordenou em padre porque um dia estava a ajudar à missa e vieram os comunistas do tempo, que eram os liberais, prenderam o padre. E esse Rodrigues Sampaio, que hoje teria 150 anos no máximo, que o príncipe dos jornalistas, e escrevia também, e apenas tinha o curso de um seminário arquidiocesano, foi preso, nunca mais voltou para o seminário, envolveu-se na política, escapou de ser enforcado porque ele era muito amigo do Dom Pedro de Portugal, que era liberal. Sim, lá era do partido dele, era para ser enforcado. Entretanto, saiu da prisão, tornou-se jornalista agressivo, como o Satanás ao Margarima, mas depois chegou, meteu-se na política, só o último cargo que ele atingiu mais que uma vez, o primeiro-ministro do rei. Gente! Primeiro-ministro, e então fez um jornal clandestino chamado Espectro, e dizia para a rainha Dona Maria: Senhora Dona Maria, Rainha de Portugal e do Brasil, por graças, não do rei, por graças, não sei de quem, dos ingleses, dos franceses, não é? E não ainda se meteu mais com a encrenca do jornal Espectro. Foi publicado no centenário dele, que foi em 81, foi aqui há anos já em Portugal, ainda publicamos um livro sobre ele. Eu queria editar esse livro no Brasil, e nós devíamos reeditá-lo, porque ele escreveu muito sobre o Brasil e era muito amigo dos liberais do Dom Pedro. Gente, olha só, gente, a gente está vendo história, né? Não se trata apenas... a gente está falando de jornalismo, mas na verdade o que a gente está tratando aqui é de história. E a história criada por pessoas que fizeram o registro da história, a comunicação da história. Então mais do que simplesmente uma revista, que a gente trabalha, por exemplo, com a nossa revista Causótica, né? Causótica, e aqui, ó, são edições da Causótica, tá? E também com os autores luso-brasileiros, né? Que é o Luso-Brasileiros 2024, né? Agora vai ser o de 2025 também, né? Como é que vai ser o de 2025? Como é que vai ser o de 2025? Já está sendo montado? Não, olha, estou muito atrasado por estes problemas que passam, eu já devia ter lançado o projeto. Vamos ver se lançamos o projeto rapidamente. Autores luso-brasileiros 2025. Sim. Autores luso-brasileiros. Antes eram autores gaúchos. Começou em 1987. Autores gaúchos. Eu há anos mudei para autores luso-brasileiros. Para poder atingir também Portugal. Não é bem, é que o gaúcho, quando fala gaúcho, mas o gaúcho é português ou é espanhol? O termo. Gaúcho é mais espanhol. Mas a influência portuguesa é muito forte. É, autores gaúchos, não. Na música, não, senhor autor. Você conhece, sabe quem foram os maragatos e os chimancos? Sabe ou não sabe? Sabia, não me lembro mais. Olha, os gaúchos chimancos e os gaúchos maragatos mataram-se uns aos outros, aquela de rola. A parte que a gente sabe da história, a parte que a gente sabe história é simplesmente assim, é que uns eram governistas, né? Os chimangos, se não me engano, eram
que queriam... Era do Partido Real e os maragatos eram populares. O lenço branco, que era do governo, e os maragatos e os chimangos, que eram os que e ambos eram gaúchos. Então, e maçons, e ambos eram maçons. Eram maçons. Então, aí foi tanto que o Tratado do Poncho Verde, se eu não me engano, foi exatamente na questão criado pelos dois, né? Que eram os lados maçons dos dois, foi lá negociar. Mas ambos eram gaúchos, matavam-se uns aos outros. Acabei com o termo gaúcho, até a luz ao brasileiro, porque gaúcho, não é por causa desse descrédito, matavam-se uns aos outros, derrulavam-se. Portanto, autores luta então há anos, e quer dizer, comecei com autores gaúchos e há uns 5 anos mudei para autores luta brasileiros para repugnar esse termo gaúcho por ser, matavam-se, irmãos que se matavam aos outros. Irmão matava irmão por conta de situações políticas, né? E isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, sim, aconteceu porque havia uma ideia. A questão do charque, né, sobre taxa do charque, isso, aquilo, e fez com que as pessoas não suportassem mais. Foi um dos movimentos aqui no Brasil que acelerou o processo do final da monarquia. A monarquia ela teve um desgaste, mas também foi quase 400 anos de monarquia no Brasil. Sim. Né? E aí depois é que entrou a República. A República, se vocês olharem a bandeira do Brasil, ainda tem as cores da família real portuguesa, né? Ou seja, o verde e o amarelo, na verdade. É o ouro e as matas do Brasil. Não tem nada a ver. O verde e o amarelo, eles são da família real portuguesa, né? Eles são aqui nós temos a bandeira do Brasil aqui atrás da gente, né? Ordem e progresso. A palavra ordem, a frase ordem e progresso é do Augusto Conte, do positivismo de Augusto Conte. O mapa estelar é a única bandeira do mundo que tem um mapa estelar da hora e do local onde foi realizado a independência, né? É o mapa estelar do momento, da situação. E por isso as estrelas sendo definidas dessa maneira. Este não é o Cruzeiro do Sul? Tem o Cruzeiro do Sul também, mas na verdade a definição toda essa aqui é da região, da localização. A localização onde mostra o Brasil no mapa estelar, de cima para baixo, como se alguém estivesse fotografando de cima para baixo. Pedro Cabral descobriu o Brasil, no mesmo mato que foi descoberto e é dado o nome. Brasil por causa... Não, senhor, Cruzeiro. Cruzeiro. João Faras é que deu o nome, veio do propósito. Pedro Cabral nem sabia se encontraria o sítio que estava no mapa. Mas João Faras, médico e astrólogo, vinha na armada para tirar, medir a latitude e ele... Viu o Cruzeiro. Então, essa que é uma descoberta importante. Muito importante. E aqui está na nossa bandeira, o Cruzeiro do Sul está aqui, ó. Está bem aqui, ó. Já está descoberta. Isso aí, não tem nenhuma outra bandeira no mundo que tenha um mapa estelar, só a nossa. Só a nossa, pois. E o Brasil começou por isso. E uma frase também, bandeira com frase, é só nossa também. Que é a Ordem e Progresso, que define uma filosofia, que é a positivista. Positivista. O templo positivista que tem aqui em Porto Alegre também. Aí o verde e o amarelo são as cores do Orleans e Bragança. Sim. Né? As cores das famílias reais. A importância de como nós... mas tem base maçônica, coisa assim. Até tem algum fundamento, mas basicamente em outros símbolos do Brasil. Na bandeira brasileira, o fundamental são essas situações. O mapa estelar, a frase positivista e a relação com a família real portuguesa. Ou seja, não houve um golpe realmente, houve uma transição.
né, da monarquia para a república. Houve uma transição. E no início foi militar, depois veio governos democráticos, né? Mas quando houve o regime militar durante 20 e poucos anos, aí depois houve a transição novamente para o regime democrático. E naquele primeiro momento da República, nós tivemos os Estados Unidos do Brasil. Nós éramos os Estados Unidos do Brasil, lembra? Depois é que nós transformamos em República Federativa do Brasil. Mas agora, no início, o primeiro nome republicano nosso foi Estados Unidos do Brasil. A ideia era fazer como os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos da América do Norte, a gente ter independência dos estados. Poderá ser assim uma explicação. E por que você não diz, o início de tudo foram os estados da Espanha, e Portugal era talvez o 6º estado da Espanha, tudo depois se uniu na Espanha. Mas já só Portugal é que ficou. E a Espanha, porque era reconquistada ao Moro, e com as terras formavam estados, condados e estados. Talvez a imitação seja mais da Espanha, que era tradicional. Sim, e houve uma divisão aqui de terras, da questão da disputa da Espanha com Portugal, para a gente ter a atual estrutura que nós temos. Então, foi muito bonito a gente ter conseguido todo esse território continental. Sim, né? pelo esforço de Portugal para preservar toda essa área, toda essa região, através do Tratado de Tordesilhas, né? Sim. Foi algo que fez com que nós tivéssemos a dimensão e hoje considerado um dos maiores países do mundo, né? É o 5º ou 6º. Bom, a ideia é que a gente, a partir de agora, a gente possa fazer a comercialização de produtos e serviços que a gente vai ter para mostrar toda essa cultura que nós temos aqui. Então vocês vão sentir que vai dar um avanço na nossa área de discussão, de ação. Nós vamos fazer várias entrevistas, vai ser bem divertido porque a gente vai conhecer muita gente interessante, muita gente com história, como a do Antônio. O Antônio, como vocês viram, é uma história viva, né? Então, um profissional de muitos anos, de muita experiência, um profissional prático, né? Fez as coisas acontecerem. Muita gente pode até criticar, dizer, mas não fez isso, não fez aquilo, mas ele, um homem que fez, que foi lá, meteu a mão na massa e fez, né? E a parte comercial que ele anunciou, vamos ver se permanece fiel e trabalha. A parte comercial é fundamental. Quer saber uma coisa? Quando se fala da expansão portuguesa, era um cruzadismo, era enquanto não havia comércio. Mas quando nessa expansão Portugal apareceu o primeiro comércio, acabou o cruzadismo. E a viagem de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama eram viagens essencialmente comerciais. Quando Pedro Cabral foi descobrir a Índia depois e o Brasil, os barcos iam carregados de mercadoria. Não era de livros, era de mercadorias. Especiarias que eles foram buscar, que eles acreditavam que estavam indo ao entorno da Índia, né? Era a Índia. E aqui no Brasil, quando desembarcaram, não conseguiram nada, porque os índios não compraram nada, deram bugigão, espelhos aos índios e veio trocaram por objetos. Mas diziam faros, que se tem mas os navios indo carregados até mais um bocadinho, nem quase as pessoas nem se movimentaram de mercadorias. Quando o comércio entrou aí, o Brasil entrou na fase final da expansão, quando já estava o apogeu do comércio. Portanto, você está bem? Portanto, sim senhor, as edições Caravelas e vão-se agora, o Instituto vai se comercializar, que é a salvação, senão não pode persistir. Tá certo. E como é que nós vamos fazer agora os contatos? Nós vamos pedir para que as pessoas entrem em contato conosco, nós vamos deixar nossas referências aqui, para que vocês entrem em contato conosco, caso você tenha alguma curiosidade a esse respeito. E nós vamos buscar também alguns empresários, nós vamos buscar algumas entidades para buscar colaboração nesse sentido. A gente quer que você faça parte do nosso projeto. Então, vamos deixar o contato para que você, que tem a iniciativa, venha encontrar
com a gente e nos procurar para a gente desenvolver nosso projeto de comércio, né, das nossas revistas, nossos jornais, nossa grande programação de rádio e TV, mas nós também vamos fazer com que você seja procurado por nós, pela nossa entidade, em muitos dos casos. Então, por favor, nos receba de braços abertos, porque será, caso você venha nos procurar, recebido de braços abertos também. É isso? E agora, só retomando as minhas palavras, retomando que tem muito fundamento, lembrar que está o infante Dom Henrique, o senhor da expansão, mas devia ser infante Dom Henrique, o pai do comércio de Portugal e do Brasil, porque a viagem dele, quando a região da Guiné entrou na expansão, acabou o cruzadismo, tudo era, e ele fez a primeira feira internacional de escravos, que era a única, a maior, em 1443, ele promoveu a primeira feira internacional de escravos no sul de Portugal, internacional, em 1400. Isto é, com os escravos. Em 1441 veio o primeiro negócio de escravos. Um português foi para a África, conseguiu em 2 anos apreender 28 escravos. Quando regressou a Portugal, com o mercado, primeira rentabilidade. Foi uma festa. Logo de seguida apareceram comerciantes, então comprava e vendia escravos. Fez-se a feira internacional. Portanto, estamos bem encaminhados. Aqui está o patrono, e devia ser mesmo o patrono do comércio de Portugal. Hoje em dia a situação é vexatória nesse ponto. Então eu vou deixar bem claro a situação para outras pessoas. O que acontece? Naquela época a escravidão era uma prática mundial. Só que quem fez a escravidão não foram os portugueses. Eu vou deixar isso claro, tá? No continente africano haviam guerras, haviam batalhas, e as diferentes tribos africanas, quando eles faziam os prisioneiros, eles não queriam que esses prisioneiros ficassem no país deles, não queriam que esses prisioneiros ficassem lá na África. Por quê? Porque retomariam o poder. Para não chegar a tomar de volta o poder, como eles poderiam fazer uma nova revolta e resgatar o poder daqueles que foram usurpados das tribos. E o que eles faziam? Eles capturavam esses príncipes de uma tribo qualquer e eles vendiam esses príncipes, trocavam esses príncipes ou guerreiros africanos numa esquadra portuguesa. Então a esquadra portuguesa passava lá, pegava essa mão de obra, que era uma mão de obra escrava e era reconhecida legalmente na época por todos os países do mundo, que eram países europeus, e isso favorecia inclusive o próprio povo africano que fazia essas guerras, essas batalhas tribais. E aí eles pegavam e levavam essas mãos de obras para fazer trabalhos braçais de culinária, de serviços domésticos, de serviços de agricultura, num outro território. Normalmente levavam isso não para Portugal, normalmente levavam essas mãos de obra para um lugar como o Brasil, por exemplo. O Brasil era uma colônia portuguesa, eles precisavam de mão de obra. O povo português não estava em condições de fazer todo esse trabalho braçal, a mão de obra africana era forte, era resistente, e aí eles usavam essa mão de obra escrava, que era legal e legítima na época, para fazer esse tipo de situação. Depois de um tempo, o mundo começou a se dar conta que a escravidão não prestava mais, não servia mais, não tinha mais necessidade de ser, porque houve o período trabalhista, né? E a partir daí, então, os países começaram a deixar de existir nesse sentido. Infelizmente, o Brasil foi o último a largar a escravidão. Tem até uma brincadeira que o pessoal pega e diz assim,
isso custa um negro e um cachimbo. Ah, mas o problema nunca é o negro, sempre é o cachimbo. Por quê? Diziam isso antigamente aqui no Brasil. Porque o negro, no final da escravidão no Brasil, ele custava menos que um cachimbo. O cachimbo custava mais caro do que o negro. Para tu ter uma noção de quanto desvalorizou o negócio da escravidão no Brasil. E aí, a partir daí, então, não teve mais interesse, não houve mais compensação de fazer escravidão no Brasil. E quem fez isso foi a monarquia. A monarquia eliminou a mesma monarquia que trouxe a escravidão para o Brasil. Naquele período que era permitido, também foi a mesma monarquia que eliminou a escravidão no Brasil. Então é importante dizer que os portugueses que trouxeram a escravidão também trouxeram porque era um contexto cultural do período, e os mesmos portugueses foram que eliminaram a monarquia aqui no Brasil. Não foi? Fez. Só podia ser português. Então fica o registro histórico aqui, para não criar polêmica, dizer, os portugueses são racistas e preconceituosos. Não são. Os portugueses, eles fizeram tiveram uma postura comercial do período. Então, o que foi descrito aqui pelo Antônio Soares, foi descrito como um incentivo comercial, que foi uma feira comercial, mas foi sobre escravidão. Sim, dentro de um contexto histórico, dentro de uma situação histórica. Não se deve entender isso como uma coisa pejorativa, porque na verdade era um contexto histórico. Querer trazer isso para os nossos tempos e trazer esse preconceito aos nossos dias não cabe. O Instituto Cultural Português visa agora a qualidade de todas as pessoas, independente de raça, cor, credo. Nós fomos criados como brasileiros de todas as etnias: índios, portugueses e negros. Todos juntos por um Brasil melhor, por um Portugal melhor, por um mundo melhor. Ok? É isso, Antônio? Exato, correto. Tens muito bem explicado o conceito de escravo. Obrigado. Só podia rematar. A minha esposa diz-se descendente de um escravo. E ela é descendente de uma moça que foi apanhada na selva. Mas essa moça que foi escrava foi apanhada na mata. Levaram-na. Quando chegou à residência do senhor, ficou escrava varrendo o quintal. À noite, depois de tomar banho, preparou a comida. Depois da meia-noite ficou esposa. E na madrugada era avó. Viu como é que é o negócio? A escrava e minha mulher. O homem é outra coisa. Tá bom. É interessante, né? Muito, muito. Agradecemos então a entrevista com o nosso querido mentor, do criador do Instituto Cultural Português, Antônio Soares. Muito obrigado. Tá bom. Felicidade para ti. Pronto.